amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Fiquei muito feliz com o convite do pastor. E sempre que eu subi no púlpito, por mais que você se prepare, por mais que você leia a palavra, bate um pouquinho de nervosismo, né? Porque o homem não pode ficar confiante dele na presença do Senhor. Ele tem sempre que se humilhar perante do Senhor e entender que ele não é nada sem Deus. Amém? Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos no livro de Salmos, Salmos número 46. Amém? Amém. Começa assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou sobre a terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Aleluia, Senhor. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse salmo é atribuído, primeiramente, ao rei Ezequias, um rei que reinou em Israel num período muito difícil. E ele foi um rei que tomou decisões que mudaram a sua vida. Quem conhece a história de Ezequias sabe que quando ele estava no leito de morte, o profeta do Senhor vem a ele, através do seu clamor, e reverteu a situação dele. E Deus deu mais 15 anos de vida a ele. Ele foi um rei cujo seu pai não foi um bom exemplo para ele, viu atrás. Era um rei que fez tudo que era errado diante do Senhor. Foi um rei idólatra. Mas Ezequias não seguiu o caminho do seu pai. Ele se espelhou no seu pai Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Amém? Este salmo soa como hino para os nossos ouvidos, para a igreja. Nesses momentos de tanta turbulência que nós passamos, a crise que nos assola, mas a palavra do Senhor é clara quando ela diz: aquietai-vos. E nós temos que ter a certeza disso, que o Senhor está sempre nos amparando, seja nos momentos difíceis, seja nos momentos que nós passamos aquela situação mais tribulosa da nossa vida, em que olhamos para os céus e fazemos como o profeta Davi fez: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, Davi também passou por esses momentos difíceis, quando estava sendo perseguido por Saul. E aquele rei queria tirar a vida de Davi, e Davi, naquele momento, ao levantar seus olhos, viu que o único socorro dele vinha do Senhor. E essa é a certeza que nós temos que ter, que o Senhor é o nosso socorro, é o nosso refúgio, é a fortaleza em qual nós temos que nos agarrar, é o nosso baluarte, a nossa âncora. Sem eles nada somos. E Davi concluiu, e o rei Ezequias começa com uma palavra bem profunda no nosso coração: Deus é nosso refúgio. Quem hoje em dia já não passou por problemas difíceis, que não teve problemas com a sua família, viu um ente querido seu ir no leito, ou então com uma crise está aí, com um emprego ameaçado, mas Deus fala que Ele é o nosso socorro. Quem crê nisso, diga amém? Amém. E no versículo 4, eles nos dão essa certeza quando ele fala: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. É o rio, essa água que refrigera a nossa alma, que está pronto para nos acalentar. É o nosso Deus. Ele não se esquece de nós. E ele fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
A soberania de Deus se manifesta nas suas grandes obras, as quais aparecem descritas nos versos anteriores. Por isso, irmãos, no momento que a gente está assim, pensando em tudo que está acontecendo aí fora, eu estava assistindo hoje Globo Rural e mostrando a crise no Amazonas. Está uma seca, muitos agricultores perdendo o que tem. No sul, a enchente, a grande perda da lavoura. Vemos hoje nos mercados, né, os preços acima da morte, e nós ficamos pensando, Senhor Deus, onde vamos parar com essa crise? Mas a crise para o povo de Deus, nós estamos nesse mundo, estamos diante de tudo isso, mas nós temos que ter a certeza de uma coisa, que com Deus, Ele nos suprirá. Davi fala que nunca viu um justo, né, a ficar sem o pão. E por isso é que nós, cada dia, temos que dobrar nossos joelhos, como diz a música, o louvor que foi cantar agora. Deus ouve, né, essa nação. E Senhor Deus, é isso que eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor possa estar sempre diante de nós, que nós possamos dobrar o nosso joelho a Ele e clamar a todo instante que o Senhor é a nossa salvação. O rei Ezequias, voltando à palavra dele, ele quando se viu diante daquele imenso exército de Senaqueribe, o qual cercou todo Jerusalém, ele é um rei perverso. Antes de cercar Jerusalém, Ezequias fez um pacto com ele, e nesse pacto Ezequias teve que pagar um alto preço a ele, a ponto de tirar até o ouro que estava no templo, todo o dinheiro do templo, e entregar ao rei Senaqueribe, rei da Síria. E mesmo assim, ele invadiu Judá, tomou as cidades fortificadas de Judá e foi diante de Jerusalém. E lá, ele colocou todo o seu exército ao redor da cidade. E os emissários do rei foram ter com ele e pediu que ele falasse com eles em aramaico, que era para que o povo que estava no muro não entendesse, não falasse em hebraico. Mas ele, como um emissário audacioso, né, sério, ele falou que ia falar em hebraico, não tinha que esconder a situação do povo. E ele é mais atrevido quando ele diz o seguinte: os reis, os deuses das outras nações não protegeram ela das mãos do rei da Síria. Então, quem tu confias? Confias no seu Deus? O que ele poderá fazer por vós? Nesse momento, o rei Ezequias, ao saber disso, pede ajuda, manda os emissários e apela em Isaías. Isaías fala para o rei se acalmar, aquieta-te, né? E diz que com ele está o Deus Todo-Poderoso. Mas o rei da Síria foi mais ainda atrevido. Ele pegou a ponto de falar: eu tenho 2.000 cavalos. Será que você tem 2.000 soldados ao que eu posso montar nesses cavalos? Confias no Egito, uma cana quebrada, que furará suas mãos? E o rei Ezequias, ao entrar dentro do templo, abriu a carta dentro do templo, porque ele confiado sabia que o Senhor estava ali, e fala: veja, Senhor, a afronta desse rei em duvidar de ti. Mas novamente Isaías vai até ele e fala: não temas, porque eles não entrarão nessa cidade, pelo caminho que eles vieram eles voltarão. Irmãos, e a Bíblia nos conta que um anjo, somente um anjo do Senhor, passou no arraial dos assírios, e 185.000 soldados morreram. Esse exército era muito maior, porque fala que ao acordarem pela manhã os restantes fugiram. E Senaqueribe, ao ir para a sua terra, foi morto pelos seus filhos. E esse Deus que nós servimos, diante de toda aquela tribulação que o rei estava passando, ele confiou no Senhor. Ele abriu o seu coração diante de toda daquele exército que estava diante dele e pediu socorro ao Senhor. E muitas vezes nós ficamos até confusos diante de tanta dificuldade e esquecemos de dobrar os nossos joelhos ao Senhor e pedir socorro e pedir a ajuda dele, porque as situações são tão adversas na nossa vida, são tão complicadas, que nós ficamos pensando: Senhor, de onde virá para o nosso socorro, Senhor? E o socorro vem. Outro culto passado que eu estive aqui, uma irmã
estava atrás do seu nome dela, ela falou que ao ir para o Rio de Janeiro, eles erraram o caminho e foram parar em uma favela. Né? E lá eles não poderiam voltar de ré porque os traficantes podiam tirar do carro. E naquele momento Deus deu o refrigério para eles, deu um socorro, em que a pessoa que ela pediu ajuda era uma irmã. E eu orientou ela no que ela deveria fazer. Ligar com os vidros do carro baixo, não ligar farol e continuar indo em frente. E ela fez isso e o Senhor o tirou de lá. E ainda a obra foi maior, porque livrou a irmã que ajudou elas, né? Livrou ela da morte. E esse é o recurso que nós temos, irmãos. Mesmo quando tudo pareça contrário, o Senhor está a nos ajudar. Ele está à nossa porta, esperando que nós abrimos para Ele poder habitar no meio de nós. O dever de ficar quieto diante de Deus, debaixo das mercês de sua providência, isso implica que devemos manter quietude de palavras, nos resignarmos de falar ou reclamar os desígnios da providência, não obscurecendo a razão com a palavra de ignorância. Isso é a mais pura verdade, porque eu ouvi no rádio, estava no carro ouvindo uma rádio evangélica, não vou citar a igreja porque não convém, e naquele instante o locutor falou, convocando todos os irmãos a comparecer na sexta-feira a um culto, e que as pessoas deveriam todas ir de preto, porque aquele culto era um culto de protesto contra Deus. Protestar contra Deus das bênçãos não alcançadas, das graças não recebidas. Quem somos nós para fazer isso diante do Senhor? A graça é imerecida, nós não merecemos, mas Deus, por amor a nós, Ele nos dá a graça. Quem somos nós para cobrar de Deus? Nós demos alguma coisa a Ele para poder reclamar? Abra suas Bíblias lá em Romanos, capítulo 11, versículo 33 até o 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aleluia. Um exemplo claro que Deus, muitas vezes, Ele nos restaura, mas Ele não dá explicação. É o caso de Jó. Ao nos depararmos com a história de Jó, vemos que a Bíblia fala que Jó era um homem íntegro. E igual a ele naquela terra não tinha. Além disso, ele era um homem muito próspero e rico. E a Bíblia nos relata que Satanás foi diante do Senhor e expôs que Jó só amava Deus porque ele tinha bens. E Deus autoriza que Satanás toque, em tudo que Jó tem, mas não toque na sua vida. E Jó continua íntegro ao Senhor. E novamente Satanás vai até ele e fala que Jó é íntegro. Mas ele novamente de saúde, Então Deus deixa novamente que Satanás toque nele, mas não o mate. E Jó perde a sua saúde. E naquele momento de angústia, a sua esposa chega até ele e fala: por que não amaldiçoa o teu Deus e morre? E Jó fala para ela, fala como uma louca, O Senhor dá e o Senhor tira. Mas o que é mais interessante na história de Jó é os porquês de Jó. Jó fala, capítulo 3: pereça o dia que eu nasci, e a noite em que disse, foi concebido um homem, pois fechou as portas no ventre da minha mãe, não escondeu dos meus olhos o sofrimento. Por que não morri eu na madre? Porque não expirei ao sair dela? Porque houve regaço que me acolhesse, e porque seios para que me amamentasse? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria, então haveria paz para mim, descanso. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso nem sossego,
nem repouso, já me vem grande perturbação. Aqui mostra claramente um homem angustiado, um homem que, diante de suas perdas, perdeu sua família, sua esposa que o deixou, seus bens. E naquele tempo a cultura fala que quando o homem cai nesse tipo de desgraça é porque ele está em pecado. Ainda hoje falam isso, né? Grande errado pensar isso. Que ele estava em pecado, então ele estava sendo castigado. Mas no capítulo 3, até o 38 e 39, Deus não se justifica diante de Jó. Mas Deus claramente fala diferente em Jó. Depois, se não quiserem ler o capítulo todo, o livro de Jó, seria bem interessante, que é um livro muito rico para edificar a nossa vida. No capítulo 38, depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes? Ou quem lhe estendeu sobre ele o cordel? E sobre que estão fundadas as suas bases? Acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? Sabes tu as ordenanças dos céus, pois podes estabelecer a sua influência sobre a terra? Podes levantar a tua voz até as chuvas, para que a abundância de águas te cubra? E no capítulo 40, Deus fala mais ainda: acaso quem usa de censuras condenará o Todo-Poderoso? Quem assim arguir a Deus que responda? Claramente Deus estava dizendo para Jó: Jó, tudo está sob o meu controle. Por que tu te desespera? Por que está angustiado? E depois que Jó entende tudo isso, Jó diz: sou indigno. Que te responderia eu? Põe uma mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes. Porém, não prosseguirei. E no capítulo 42, Jó diz: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. No versículo 5 do capítulo 42, ele reconhece, ele fala: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aleluia. E Deus reverteu toda a situação de Jó. Jó teve todos os seus bens de volta, teve uma família novamente e viveu durante muitos anos. E esse é o aquietai de Deus, e saber que eu sou Deus. Isso que nós temos que compreender no nosso coração, no nosso ser. As situações podem ser as mais diversas. Podemos olhar e não ver nenhuma saída, mas para tudo Deus tem um propósito. Porque nós não temos somente que glorificar e exaltar a Deus quando tudo está bem, porque isso é fácil para qualquer um, estar dando louvores a Deus e estar sempre com o sorriso dos lábios. Mas quando a coisa fica difícil, em que não há nenhuma saída, aí nós temos que reconhecer que Deus é o único refúgio que nós temos, que somente nele podemos confiar. O salmista, quando escreveu esse versículo, escreveu esse salmo, ele reconheceu. E no versículo 7 do capítulo do Salmo 46, ele fala: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E no versículo 11 ele fala novamente: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza no tempo da angústia, no tempo da tribulação. E é diante desse Deus que nós devemos nos prostrarmos e adorarmos. Não perder o controle. Hoje em dia vemos muitas pessoas que entram em depressão. É o grande mal do século que fala, né? A depressão. Irmãos, pessoas que ficam sem chão. Tudo some. De repente você está numa situação de bonança,
uma situação em que tudo te parece bem, e de repente você está numa situação em que você perdeu tudo. E é nessas horas que os amigos somem. Muitos que estão ao teu lado desaparecem. Eu estava conversando com um irmão do meu trabalho e ele falou que no momento que ele mais precisou de ajuda, aquelas pessoas que estavam sempre ao redor dele desapareceram. E ele praticamente disse que quase que entrou em depressão. Ficou triste, mas foi lendo esse salmo, o Salmo 46, que ele levantou sua cabeça e pensou: se Deus está dizendo para mim que Ele é o meu socorro, é o meu refúgio, por que eu devo temer? As coisas não bem, o nosso material, elas não mudarão a salvação. Se perdemos o que temos, é dolorido, né? Porque temos familiares. Mas se perdemos a salvação, é terrível, mais terrível ainda. Porque em Hebreus fala: aquele que crê em Deus na salvação somente desta vida é o mais miserável dos homens. E nós temos que crer que a salvação do Senhor, ela é infinita. Ela está sempre diante de nós. A Bíblia fala que Deus está sempre batendo no nosso coração, para que nós possamos abrir e Ele habite no nosso coração. E nesse momento, eu peço que os irmãos possam ficar de pé. Vamos levantar um clamor, pedindo a Deus que possamos compreender que o Senhor é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio. Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. E mais ainda, crer que quando Ele falar que atrai-vos e saber que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Nós temos que crer que esse Deus, Ele não é somente o Deus que operou maravilhas lá na antiguidade, lá no Antigo Testamento, na era dos profetas, no tempo dos discípulos, mas Ele é o mesmo Deus de ontem, o Deus de hoje, e Ele será o Deus eternamente. Ele não muda, Ele é imutável. Amém? Então vamos fechar os olhos e vamos clamar a Deus. Senhor Deus, eterno Pai, Senhor, que os teus olhos, Senhor Deus, possam estar, Pai, direcionado para este tempo de oração, Senhor Deus. E as tuas mãos, Senhor Deus, estão estendidas sobre esta casa, meu Pai, para abençoar o teu povo, Senhor Deus. Abençoar cada vida aqui presente, Senhor Deus. Porque, Senhor Deus, tu sabes, meu Pai, o que passa no coração de cada um, Senhor Deus. Tu sabes dos anseios de cada filho teu, Senhor Deus. Tu sabes, Pai, que cada um, Pai, tem os seus problemas, Senhor Deus. Mas Tu és a solução, Senhor Deus. Tu és o socorro bem presente, Pai, no momento da angústia, Senhor Deus. Tu és a nossa fortaleza, o nosso baluarte, Senhor Deus. Tu és o nosso refúgio, Senhor Deus. Ó Pai, que o Senhor possa guardar cada um, Senhor Deus, debaixo da Tua mão protetora, Senhor Deus. Que Tu possa visitar cada família aqui representada, meu Pai. Cada servo Teu, Senhor Deus. Cada parente que está aqui, Senhor Deus, representando, Senhor Deus. Cada filho Teu que não está aqui, meu Senhor Deus, mas que Tu possa ir nos lares, Pai, tocar o coração de cada um, Senhor Deus. Que as campanhas, Senhor Deus, aqui nessa igreja, meu Pai, uma lágrima para Ti, Senhor Deus, possa chegar até aqui, meu Pai, como sacrifício, Pai, um cheiro suave e agradável, Senhor Deus, porque é disso que o Senhor se agrada, Senhor Deus. O se agrada das pessoas que Te buscam, Senhor Deus, e crê, Senhor Deus, que Tu és o refúgio, Senhor Deus. Tu és, Pai, a nossa fortaleza, Senhor Deus. E que nós possamos, Pai, se aquietar, Senhor Deus, e ver unicamente, Senhor Deus, que a solução está somente em Ti, meu Pai. Que o homem, Pai, pode fazer o que ele quiser, Senhor Deus, mas se ele não tiver, Pai, Tua direção, Senhor Deus, os seus planos são frustrados, Senhor Deus. Vemos que o rei Ezequias, Senhor Deus, ficou perturbado com aquele grande exército ao redor da cidade, Senhor Deus. A cidade do grande rei, Senhor. E ele claramente, Pai, derramou o coração a Ti, Senhor Deus. E através da oração dele, Senhor Deus, o socorro veio, Senhor Deus. Como Tu disseste para ele, meu Pai, que com eles estão o braço da carne, meu Pai, mas contigo está a mão do Senhor. E o Senhor peleja por nós, meu Pai. No Teu Salmos fala que pode, Pai, um exército se acampar ao nosso redor. E pode, Pai, a guerra se romper. Mas todavia confiaremos no Senhor. Todavia nós confiaremos no braço forte do Senhor. Porque Tua palavra diz que pode o pai ou a mãe abandonar um filho,
mas o Senhor jamais nos abandonará. O Senhor, Pai, é o Senhor que está sempre ao nosso lado, Senhor Deus. E a tua palavra diz que o Senhor, dos altos céus, Pai, ouve o clamor dos teus filhos, Senhor Deus. E mais claramente tu fala que no momento da angústia, Senhor Deus, tu traz o refrigério, Senhor Deus. Pai, que na tua cidade santa, Pai, há um rio, Pai, que corre do altar do Senhor. E este rio refrigera nossas almas, Senhor Deus. Neste momento, Senhor Deus, sabemos, Pai, que o inimigo está aí fora, Senhor Deus, querendo, Pai, tragar cada um, Pai, cada um que está nos teus caminhos, Senhor Deus. Mas a tua palavra nos diz que teus anjos acampam ao nosso derredor, Senhor Deus, nos guardando, Senhor Deus. Os anjos do Senhor estão nos protegendo, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu creio, meu Pai, que a tua palavra, Senhor Deus, ela jamais volta vazia, Senhor Deus. Ela, Pai, se cumpre naquilo que os nossos corações mais desejam, Senhor Deus. E que o Senhor, Pai, possa nos acompanhar, Senhor Deus. Nos dando uma semana abençoada, Senhor Deus. Nos dando uma semana de vitória, Senhor Deus. Nos dando, Pai, aquele refrigério, Pai. Que nós possamos sair, Pai, daqui da tua casa, Senhor Deus, com a vitória nas mãos, Senhor Deus. Com a graça do Senhor Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor Deus. Senhor Deus, que os teus céus, Pai, ficaram com mais anseio da tua palavra, Senhor Deus. Nós temos o teu livro sagrado, Senhor Deus, o qual devemos buscar, Senhor Deus. É o manual, Pai, que o Senhor deixou para nós. E a cada instante, Senhor Deus, se nós estivermos no nosso quarto sozinhos e clamarmos a Ti, todos os altos céus ouvirá e dará o nosso refrigério, o nosso socorro, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade. Amém.